Fala, meu povo, beleza? Hoje eu tô aqui então para a gente dar continuidade ao que a gente começou a falar na aula passada sobre a ascensão do fascismo. Na aula de hoje a gente vai tentar entender quem eram esses fascistas, por que o fascismo ganhou tantos adeptos na Itália num prazo tão curto de tempo e como foi possível ele chegar ao poder. Mais que isso, a gente vai ver como se comportou esse fascismo no poder, principalmente nos campos político e econômico. Então, se liga aí. Como eu falei, então, a gente tem que tentar entender quem eram esses fascistas, Quem foram as pessoas que apoiaram o fascismo e o tornaram um movimento de massa. Então, a gente tem aqui, o fascismo ele se desenvolve no meio urbano e no meio rural, certo? Então, no meio urbano, talvez um dos primeiros grupos a apoiar os fascistas, que estão aí na essência do que foi o fascismo, eram justamente os veteranos de guerra. Lembre-se que um dos fatores que vai permitir o surgimento, o fortalecimento desse pensamento autoritário na Itália é justamente a ideia, a difusão daquela vitória mutilada. Então, esses veteranos de guerra, aí, os Arditi, que era semelhante a uma tropa de elite do exército italiano, foram a base do esquadrismo fascista. Lembrando que o esquadrismo, então, ele viceja aí, ele se desenvolve principalmente nesses anos iniciais aí, pós formação dos FAT de compartimento, em 1919, e a sua principal prática era a violência principalmente contra grupos de esquerda, sejam organizações, sejam jornais, sindicatos. Esses esquadristi, então, eles usavam como prática política a violência, que vai se encontrar na base, na essência, então, da retórica fascista. A retórica fascista vai ser uma retórica que será baseada, alicerçada na violência. A violência retórica e que vai se traduzir também na violência física contra os seus oponentes. Além deles, toda uma juventude escolarizada de classe média passa a ver os fascistas também como uma opção, passa a ver o fascismo como uma opção, aquele governo liberal corrupto que não conseguia resolver os problemas italianos, que no discurso de muitos acabava por dividir a nação, por permitir o surgimento do socialismo. Junto a eles temos também funcionários burocráticos e profissionais liberais. Esses também, ao longo aí desde o surgimento do Partido Fascista, vão se filiar em massa ao Partido Fascista. No meio rural, nós temos grandes proprietários, os agrari, aqueles grandes proprietários rurais. Lembre-se que esses agrari, juntamente com os grandes industriais nas cidades, lá no norte da Itália, por exemplo, vão ser a base inicial de apoio aos fascistas. Eles viam os fascistas como uma possibilidade antissocialista, uma possibilidade de proteger a Itália do avanço bolchevique. Juntamente com eles, os meeiros eram como se fossem arrendatários, geralmente eram camponeses que produziam na terra de um outro proprietário e em troca entregavam 50% da sua produção. E juntamente deles, os camponeses que eram proprietários de terra. Todos esses grupos, então, eles eram temerosos do perigo vermelho, do temor bolchevique. Então, essa retórica anti-bolchevique, essa retórica que sempre buscava incutir o medo de uma revolução socialista, foi uma das bases para o crescimento do fascismo. Não é possível entender o surgimento do fascismo sem entender a Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa de 1917 e os bolcheviques no poder alimentaram em vários outros países europeus, assim como na Itália, o temor que uma revolução bolchevique acontecesse. Então, esses eram os grupos que forneceram a base do movimento fascista, certo? Um dos grandes discursos que existiram aí nos estudos a respeito do fascismo
davam conta de que ele tomou o poder, né, de que ele poderia, por exemplo, então, ter chegado ao poder por meio de um golpe. Mas será que foi isso mesmo? Então essa é a principal indagação. O fascismo, ele deu um golpe, né? Na verdade, o que a gente consegue perceber é que desde o surgimento do movimento fascista, ele já consegue, né, adquirir um grande número de adeptos aí, então ele cresce muito rapidamente. Nada foi próximo do que foi o fascismo italiano, nenhum movimento de massa cresceu de forma tão rápida quanto o fascismo italiano. Então, num prazo de 3 anos, o fascismo italiano ele sai de 1.000 adeptos, né, em 1919 ali, para em 1922 ele ter quase 300 mil afiliados. Então foi um crescimento esmagador. Portanto, a chegada dos fascistas ao poder ela não pode ser entendida como um golpe. Na verdade, foi muito mais por uma conivência do establishment político italiano do período. O que quer dizer isso? Quer dizer que, em determinado momento, as forças políticas tradicionais da Itália, sejam elas representadas pela igreja, pelo exército ou até mesmo por políticos liberais, viram os fascistas como uma possibilidade de garantir uma estabilidade no poder. Havia a ideia, então, da difusão de um perigo vermelho. Então, os fascistas, já desde ali, do seu início, eles se posicionaram como uma força antissocialista e, por isso, eles ganharam, se não o apoio, pelo menos a simpatia de muita gente. O segundo ponto é que esse estabelecimento político italiano, ou seja, essa política tradicional, acreditava que os fascistas poderiam ser domesticados. Acreditava-se, então, que uma composição com os fascistas poderia se traduzir em cargos para os fascistas e, com isso, eles ficariam domesticados. Com isso, eles perderiam essa retórica violenta, por exemplo. O outro ponto, havia o medo, o temor nesses políticos tradicionais, nessa classe política tradicional, de uma revolução fascista. Como eu falei, os fascistas, não houve nada semelhante ao fascismo, não houve nenhum movimento de massa semelhante ao fascismo que tenha conseguido adquirir um grande número de afiliados tão rapidamente quanto o fascismo. Então havia sim o temor, por exemplo, de que se não houvesse uma composição com os fascistas, se não houvesse uma aproximação com os fascistas, eles tomariam o poder. Para a gente entender como o fascismo chegou ao poder, vamos fazer uma pequena cronologia aqui. Em agosto de 1922, o Partido Socialista Italiano convoca uma grande greve geral contra os fascistas. Essa greve geral é um fracasso, pouquíssimas pessoas atendem ao pedido do Partido Socialista Italiano. Em 24 de outubro de 1922 ocorre uma grande manifestação fascista em Nápoles. Os fascistas em Nápoles então exigiam que o rei Vítor Emanuel chamasse Benito Mussolini para se tornar primeiro-ministro da Itália. Em 27 de outubro, após essa grande manifestação fascista em Nápoles, com os fascistas aí dando quase que um ultimato para o rei Vítor Emanuel, o primeiro-ministro Fata, que era o ministro naquele momento, ele pede para o rei Vítor Emanuel que ele promulgasse um decreto possibilitando o uso do exército contra os fascistas. No primeiro momento, o rei Vítor Emanuel aceita, mas logo depois ele retira essa possibilidade. É a partir disso, então, que esse primeiro-ministro Fata, desmoralizado, ele renuncia ao cargo de primeiro-ministro, abrindo o caminho justamente para Benito Mussolini se tornar primeiro-ministro da Itália. A grande marcha sobre Roma, que tem todo um conteúdo imagético, na verdade ela ocorre após a indicação do rei Vítor Emanuel para que Benito Mussolini assumisse o cargo de primeiro-ministro. E a partir daí o que a gente vai ver é uma escalada do autoritarismo, até o fascismo se tornar uma ditadura pura e simples, negando qualquer possibilidade de oposição e perseguindo qualquer um que se manifestasse contrário à sua forma de pensar.
né? Em julho de 1923, ocorre a aprovação da Lei Acerbo. Ela garantia que o partido que ficasse na frente nas eleições teria 2/3 do parlamento. Nem foi necessário, porque nas eleições de abril de 1924, os fascistas tiveram uma eleição esmagadora. Das 535 cadeiras no parlamento, os fascistas conseguiram 374. Quer dizer que por isso o fascismo foi um governo legal? No sentido da legalidade? Não, visto que a partir daí ele apaga qualquer possibilidade de oposição e se torna uma ditadura. Isso é demonstrado claramente em junho de 1924 com o assassinato do deputado socialista Giacomo Matteotti. Ficou comprovado que quem havia promovido o assassinato desse deputado socialista havia sido um bando de fascistas. Então, por mais que o Mussolini não tivesse feito parte desse assassinato, ele assume a responsabilidade. Poderia ser destituído do cargo por isso. Não foi. Então, o assassinato do deputado Giacomo Matteotti, ele acabou por unir aqueles grupos que forneceram a base de sustentação do fascismo, aquela base inicial, os grandes industriais, os grandes proprietários de terra, sempre temerosos de uma ameaça comunista, que eles continuassem garantindo o apoio para o Benito Mussolini. E assim ele permanece no cargo. Essa escalada do autoritarismo, ela não pode fazer parecer que havia uma homogeneidade dentro do movimento fascista. O movimento fascista, ele era formado por indivíduos de diversas tendências, digamos assim, fascistas. Então, esse totalitarismo fascista, ele possuía várias nuances. Existiam desde aqueles grupos mais radicais, os esquadristi, por exemplo, que queriam empreender uma revolução fascista extremamente violenta, apagando qualquer tipo de dissensão política, até outros grupos que se aproximaram dos fascistas, como por exemplo os nacionalistas italianos, que pretendiam a formação de uma nova Itália com o fim de um governo liberal, a criação de um novo homem, mas não concordavam com essa violência praticada por esses grupos. Então, se o movimento fascista ele próprio era multifacetado, ao mesmo tempo ele teve que lidar com vários outros grupos políticos que já existiam na Itália, que eram tradicionais na Itália, que eram eles, por exemplo, os industriais. Então, por diversas vezes, os fascistas, o governo do Mussolini, teve que atender pedidos diretos desses industriais, que foram uma das bases lá de sustentação inicial do fascismo. Assim como os agrários, grandes proprietários rurais. A igreja, em 1929, ocorre a assinatura do Tratado de Latrão entre o Estado italiano e a igreja, resolvendo uma questão que durava aí muito tempo. O próprio exército, o exército era uma força política muito importante já na Itália, desde a Primeira Guerra Mundial, e a própria monarquia. Então, todos esses grupos faziam com que o fascismo, mesmo na sua ânsia totalitária, mesmo que o grande desejo de Mussolini fosse sim instaurar um governo em que só ele tomasse as decisões, fosse impossível na Itália. Então, é a partir da escalada autoritária do fascismo que a gente tem a formação de um aumento da repressão que vai se consolidar no desenvolvimento de um Estado policial. O Estado policial ele vai ser a essência desses regimes totalitários, tanto o fascismo quanto o nazismo. O Estado policial ele era centrado com base no medo, com base no terror, com base na violência. Então, a violência ela era emocional, mas a violência também era física. A violência era retórica, mas a violência estava nas ruas, não só com base nos grupos, naqueles bandos fascistas, os esquadristi, que continuaram a existir, mas também com base no próprio Estado fascista, nos braços do fascismo, nos braços legais do Estado fascista, como, por exemplo, a polícia. Uma das práticas muito comuns nesses regimes é a prática da censura. Aqui se constrói a ideia
de que a oposição, de que a ideologia discordante, ela na verdade funciona como uma inimiga da nação. Na verdade, ela funciona como uma forma de dividir a nação, de dividir o país. Então, cada vez mais, nesse discurso fascista, nessa retórica fascista, o pensamento de oposição ele é entendido como um inimigo, né? Então, aqui já se cria um tribunal para crimes políticos. Então, o crime político, diferenciando do crime comum, né? Você ter uma ideologia divergente era considerado um crime, né? Além disso, se cria uma polícia secreta destinada a identificar esses inimigos internos e, além disso, seguindo nessa linha de considerar a oposição uma inimiga da nação, se você considera o seu opositor político um inimigo, o passo seguinte é você bani-lo, o passo seguinte é você destruí-lo. Então, ocorre o banimento de todos os sindicatos e oposição, né, existentes na Itália, e juntamente com isso o Benito Mussolini ele nomeia interventores para as províncias, né, pessoas identificadas diretamente com o fascismo e indicadas pelo Mussolini. Então aqui o fascismo, apesar de chegar ao poder pelos meios legais, ele tem cara, ele tem jeito, ele tem nome de ditadura. E aqui a gente começa a ter uma ideia, né, dessa propaganda fascista centrada com base nesse medo, centrada com base no terror, centrada com base na violência. Então aqui é o símbolo do comunismo internacional e a criança indefesa procurando se salvar da ameaça representada pelo comunismo. Veja toda a construção da imagem aqui, uma grande nuvem vermelha que vem como se fosse uma tempestade mesmo, acabar com a vida da criança indefesa. Outra propaganda aqui, aos traidores e sabotadores eram punidos com a morte. Então essa ideia de que a oposição seria traidora da nação, juntamente com isso, outra ideia centrada aqui na violência. Veja como a retórica fascista, assim como será também a retórica nazista, ela é centrada na violência. A criação de um Estado policial com base no medo, no terror e na violência. E é exatamente nesse momento que se tem a ideia de um Estado corporativo. Destruir a nação acaba por permitir o desenvolvimento deste Estado corporativo. Então, já desde 1927, o Mussolini, com a publicação da Carta del Lavoro, vai deixar bem explícita qual era a sua ideia para a nação italiana. O que seria esse Estado corporativo? Nós temos então a teoria do que ele deveria ser e a gente tem a prática do que ele foi na Itália. Na teoria, esse Estado corporativo ele funcionaria como um Estado conciliador, ou seja, não se negava a existência das classes sociais. As classes existiam como um dado natural. O que se procurava combater era o conflito entre as classes. Por isso o Estado emergia como um Estado conciliador dessas classes. E aqui uma diferença fundamental para o comunismo. O comunismo ele concebia que o verdadeiro motor da história eram as lutas de classes. E com isso haveria a superação, por exemplo, do capitalismo. Aqui buscava-se, então, no fascismo, uma conciliação de classes. Essa ideia do Estado corporativo ela tem uma dupla base ideológica. Tanto a base católica, então, para a Igreja Católica, a sociedade ela era naturalmente harmoniosa. O que acabava com a sua harmonia era a existência, por exemplo, de empresários gananciosos que só pensavam no lucro e de toda uma massa de trabalhadores suscetível a agitadores políticos. Então isso acabava com a harmonia social. A outra base para a existência da formação dessa ideia de Estado corporativo era justamente o sindicalismo revolucionário. O sindicalismo revolucionário, que inicialmente na Itália foi mais uma tendência na esquerda,
Ao longo desse processo político aí de formação do fascismo, ela caminha para a direita do espectro político, fazendo com que aquela ideia de descrença na luta partidária, de descrença na luta política feita via parlamento, desembocasse justamente, então, num Estado autoritário. Então, esta é a teoria, né? O Estado conciliador, o Estado que emergia sobre as classes, né? E impedia, né, que uma classe ou outra tivesse mais poder. Ele era um árbitro dos conflitos sociais. Na prática, esse Estado corporativo, ele acabou por limitar a autonomia dos trabalhadores, então os sindicatos trabalhadores eram controlados pelo Estado fascista, só podiam existir sindicatos que tivessem a permissão do Estado fascista, e eram, os seus dirigentes, eles eram indicados inclusive pelo Partido Fascista. Além disso, o Estado fascista procurou criar organizações para controlar o tempo livre desses trabalhadores. Então, organizações de lazer, como, por exemplo, a Dopo Lavoro, depois do trabalho, que serviria, então, para controlar esse tempo de lazer dos trabalhadores, oferecendo várias atividades, justamente para buscar afastar esses trabalhadores da ameaça do socialismo. E, juntamente com isso, na prática, esse Estado corporativo acabou pendendo a favor do patronato. É óbvio, os grandes industriais foram aqueles que forneceram a base inicial de sustentação para o fascismo italiano. No campo da política econômica, o fascismo ele tomou algumas medidas. Basicamente, todas essas medidas significaram o aumento do papel do Estado na economia, o aumento da intervenção do Estado. Então, o fascismo ele seguiu na economia a mesma linha que ele adota na política, ou seja, um Estado interventor. Vale dizer, e é muito importante frisar isso, o fascismo ele não rompe com o capitalismo, ele rompe com uma modalidade de capitalismo que era justamente o capitalismo liberal. Juntamente com isso, o fascismo ele vai adotar uma política protecionista. Então, por exemplo, ele vai buscar taxar produtos importados, buscando proteger principalmente a indústria do seu país. Juntamente com isso, Mussolini ele vai buscar também empreender uma política deflacionária. A política deflacionária justamente visava controlar o avanço dos preços, controlar a própria inflação. Uma das formas de fazer isso era diminuindo o poder real de compra dos salários. Então, ou impedindo a sua correção monetária, ou inclusive diminuindo os salários por meio de um decreto. Então, aqui, mais uma face desse Estado interventor. Juntamente com isso, uma das grandes bandeiras aí que o Mussolini ele vai levantar será justamente a busca da autossuficiência. A gente viu que a Itália era um país carente de recursos naturais, carente de matérias-primas. Uma das faces dessa busca, dessa autossuficiência, então, destinada a tornar a Itália um grande império, se traduziu na Batalha do Trigo. Então, todos os slogans feitos pelo fascismo sempre buscavam configurar a sociedade por meio desse processo da luta, da batalha, da guerra. Então, tudo exigia um sacrifício pessoal em prol de um bem maior, que era o bem da nação. Então, a Batalha do Trigo aqui, ela desejava, ela buscava fazer com que a Itália ficasse autossuficiente na produção do trigo, que era a base da alimentação. Então, inclusive, o próprio Mussolini, isso aqui, mais um instrumento de propaganda, ele próprio ia lá, nos momentos, então, aqui da batida do trigo, ele ia próprio fazer isso. Então, aqui a gente pode considerar mais um exemplo de demagogia. É o homem simples que vai colher o trigo, vai bater o trigo, assim como os camponeses italianos, a verdadeira força motriz da Itália fazia. Então, por meio disso, por meio de todo esse arsenal de propaganda,
o Mussolini ele buscava se construir, né, se colocar como um líder, como o verdadeiro expoente da nação, acima ali dos conflitos de classe, mas ao mesmo tempo ele se posicionava próximo desse seu próprio povo. E na política externa, o Estado fascista de Benito Mussolini vai procurar construir esse império italiano, vai buscar recuperar a grandeza da antiga Roma. Na década de 20, a Itália se centrava ali nesses territórios do Mediterrâneo, do norte e do leste da África, dos Balcãs e em menor grau no Oriente Médio. Essa era uma busca que já vinha lá desde o governo liberal, desde, na verdade, da unificação da Itália, com aquele duplo objetivo, o objetivo imperialista e o objetivo do irredentismo, naqueles territórios ali próximos do Mar Adriático. Então, esse sempre foi um objetivo da Itália. Inclusive, uma das causas de enfraquecimento do governo liberal na Itália foi justamente o fato de não conseguir conquistar territórios relevantes fora da Itália, por exemplo, no norte da África. Aqui, ao longo dessa década de 20 e depois principalmente da chegada do fascismo ao poder, vai se fortalecer essa postura revisionista, essa postura principalmente que buscava contrapor essa vitória mutilada que a Itália havia tido na Primeira Guerra Mundial. O fato dela não conseguir os territórios que ela almejava, que ela achava que ela tinha direito, fizeram se fortalecer em todo cidadão italiano essa ideia de que essa vitória mutilada deveria ser revista. A Itália ela tinha que entrar no rol aí das grandes nações, das grandes potências. E com isso, então, na década de 30, ocorre a conquista da Etiópia. Lembrando que a Etiópia tinha sido uma derrota humilhante para o exército italiano lá em 1896. Então, depois de a Itália conquistar a Somália e a Eritreia, ela tenta conquistar a Etiópia. Na Batalha de Adwa, morrem 5.000 soldados italianos, mais de 2.300 são feitos prisioneiros. Então, foi um verdadeiro fracasso. Em 1936, o Mussolini ele recupera a grande glória da Itália. Ele conquista a Etiópia, então, fortalecendo essa ideia do destino imperial italiano, que estará expressa justamente aqui, então, esse destino imperial italiano vai estar expresso na conquista de colônias fora da Itália. Então, a propaganda do Estado fascista vai procurar centrar nessa ideia de reconstrução do grande império que a Itália havia sido em algum momento na história, por exemplo, durante o Império Romano. E quem seria responsável pela recuperação dessa glória da Itália seria justamente Benito Mussolini. Ele que emergia, então, como um líder capaz de romper com a humilhação que a Itália havia sofrido ao longo da sua história desde a unificação. Beleza? Então aqui a gente termina o conteúdo sobre fascismo. Abraço para todo mundo.